o nosso Deus. Agora eu estarei fazendo a leitura dos Salmos 117. Salmo 117. Louvai ao Senhor vos todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Agora estarei chamando o Lucas para fazer uma oração. Agora eu vou fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, obrigado que a gente está aqui louvando cada dia mais a Tua palavra, Senhor. Abençoe que esse culto passe bem. Abençoe aqui que a gente aprenda mais sobre a Tua palavra a cada dia. Abençoe as pessoas que vieram, que louvam o Teu nome, e as pessoas que estão nos assistindo. Abençoe todos que vieram, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou chamar o Everton para vir aqui na frente. Boa noite, igreja. O pastor me convocou. Eu não estou nem um pouquinho nervoso, mas acho que faz parte. Eu peço a compreensão dos irmãos, que é a primeira vez, né? Então, vamos lá. O pastor falou que era para mim fazer igual ele fez, contar uma história. Parecia ser bem simples, né? Mas aí, na hora que eu estava em casa estudando, não é tão simples assim, não. Mas vamos lá. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa nos ajudar e fazer entender o texto, a mensagem de hoje. Pedir aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta. Como é um capítulo muito grande, eu não vou ler ele agora. A gente vai lendo durante o desenrolar da mensagem. Mas é um texto conhecido por todos que fala sobre Davi e Golias. E eu trouxe como tema de hoje, da nossa meditação, como usar o capacete da salvação. Quando Deus criou o mundo, Ele fez o sol, fez a terra, fez os céus, fez a separação do sol, a lua. Ele fez a separação das águas, da terra. Ele fez as plantas. Ele fez os animais. E ele fez também um casal, um homem e uma mulher.
As crianças podem me ajudar. E quem que era esse casal, o homem e a mulher? Pode. Adão e Eva. E eles eram muito felizes, tá? Eles eram felizes, eles cuidavam do jardim. Mas aconteceu uma coisa. O diabo veio e enganou eles. E eles pecaram. E o que eles fizeram de errado? Que foi a única coisa que Deus falou para eles que eles não poderiam fazer. Comer o fruto proibido. E com isso entrou o pecado no mundo. E não tem mais felicidade no mundo, não tem só alegria. Agora no mundo tem fome, tristeza, tem morte e tem guerra. Mas Deus fez uma promessa. Ele prometeu que um dia iria mandar um menino, um descendente, para nos livrar deste mal, para nos livrar da escravidão do pecado. Mas enquanto Deus preparava o mundo para a vinda deste Salvador, muitas coisas ruins vieram acontecendo. Continua a ter morte, fome, guerra, e mais pessoas iam fazendo o que não agradavam a Deus. Mas o pecado vinha no mundo. Mas Deus, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, e Ele escolheu um homem. Esse homem se chamava Jacó. E de Jacó, Ele fez um grande povo. E esse povo se chamava Israel. Muito bom, Caio. Esse povo de Israel, Deus deu para eles uma terra especial. Tá? Só que essa terra especial era cercado por muitos inimigos de Deus. E esses inimigos, um desse povo era o povo dos filisteus. E o povo dos filisteus declarou guerra ao povo de Israel. E no Samuel 17, 1 até o 3, fala: ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Afis-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte, do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, entre eles o vale. Então a guerra estava declarada. E lá em Israel havia um homem que se chamava Jessé. Jessé era um homem de uma família simples. Uma família comum como a nossa. Aparentemente parecia uma família comum, mas não era, porque lá tinha uma pessoa, um filho de Jessé, que foi escolhido por Deus para ser o descendente do Salvador. Alguém sabe me dizer qual que era o nome do filho mais novo de Jessé? Davi. Mas Davi não sabia nada disso. Ele não sabia que ele tinha sido escolhido por Deus ainda. Ele não sabia que ele seria descendente do Salvador. Ele era apenas um rapazinho pequeno que ficava em casa, obedecendo ao seu pai. E na maioria das vezes, Davi estava no campo, porque Davi era o quê? Um pastor de ovelhas. Então, Davi estava ali no campo cuidando das ovelhas. Enquanto o seu pai cuidava do restante, e os seus irmãos estavam no campo de batalha. Deus escolheu Davi porque ele o amava de verdade e confiava em Deus e procurava fazer tudo para agradá-lo. Davi sabia que pertencia ao povo de Deus. Ele era um pecador como nós, mas ele fazia as coisas para tentar agradar ao máximo a Jesus. Ele confiava no amor e no cuidado de Deus para protegê-lo dos perigos. E um dia, Jessé, o pai de Davi, falou com Davi assim: pega a comida
e leva lá para seus irmãos. Versículos 17 e 18. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Então, Davi foi. Davi pegou a comida, Davi era obediente, e foi até o acampamento. Quando ele chegou lá, Davi ficou impressionado, porque quando ele chegou, o povo de Israel estava com medo, estava todo mundo assustado, porque havia lá um homem muito grande, muito alto, com quase 3 metros de altura. E quem que era este homem? Golias. Eles chamavam ele de gigante Golias. E Golias estava ali dizendo que ninguém teria coragem para enfrentar ele, que todos tinham medo dele, que o Deus deles não poderiam fazer nada para ajudar. Aí o versículo 8, a partir do 8. Golias chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que sais formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, temeram. Então eles estavam com muito medo. Mas Davi não ficou com medo. Davi, ouvindo isso, foi irritado, porque ele sabia que não precisava temer, porque Deus estava do lado dele. E ele ficou bravo, porque aquele gigante estava humilhando o povo de Deus, estava falando mal de Deus. E Davi, no versículo 26, ele fala: quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Então Davi não ficou igual ao restante do povo, porque ele acreditava em Deus. Davi ficou indignado. Ele era servo do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, e ele tinha certeza que Deus estava do lado dele, e que o tamanho do inimigo não tinha importância. Mas aí, quem ficou sabendo dessas palavras foi Saul. Então Saul falou assim: me traga Davi. Então Davi foi ter a presença do rei Saul. A partir do versículo 32, tem a conversa de Saul e Davi. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu-lhe Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi uma armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura
e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então Saul ouviu as palavras, acreditou que Deus estava com Davi e emprestou a armadura para ele. Mas imagina, Davi do tamanho, vamos ver, do Davi. Aí chega Saul, Renato, e empresta a armadura para o Davi. Não ia dar certo. Armadura pesada, Davi pequeno. Armadura grande, como é que Davi ia andar? Não tem como. Então, Davi preferiu tirar. Mas ele tirou e ele confiava em uma pessoa. Em quem que ele confiava? Em Deus. Ele sabia que a verdadeira armadura que ele precisava era a certeza de que Deus estava lá para salvá-lo. Este era o capacete que protegia a cabeça de Davi contra a dúvida e contra o medo. Então, quando a gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente não sabe o que fazer, nós temos que ler a palavra de Deus e confiar em Deus. E foi o que Davi fez. Mas não por ter força em si mesmo para vencer Golias, mas, como eu disse, porque ele confiava em Deus. Deus já o livrou de muitas situações difíceis e tinha certeza que podia confiar plenamente em Deus, que ele ia livrar dele também nessa situação. Então ele preferiu usar o capacete da salvação. Deus dá a coragem necessária a quem tem Jesus Cristo como seu Salvador. E ele promete isso lá em Isaías 41:10, que fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. E como Deus sempre cumpre o que fala, Davi foi de encontro a Golias. Mas antes de encontro a Golias, o que Davi fez? O que ele pegou? A funda e 2 pedras, né? Oi? 5 pedras. Então, Davi pegou 5 pedras, pegou uma funda e foi de encontro a Golias. Versículo 42, a partir do 42, diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Então ele tentou intimidar a Davi. Ele falou que ia dar a Davi, o corpo dele, às feras do campo. Então ele ficou lá zombando de Davi, zombando de Deus. Mas o Davi não ligou. O gigante nem percebeu que Davi estava totalmente protegido por um capacete, que não permitia que ele escutasse ou se importasse com nada do que ele estava dizendo. Então, a partir do versículo 45, Davi fala: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Então Davi não importou, não ligou para o que o Golias estava falando. Ele simplesmente falou que Deus estava do lado dele e que ele iria vencer. Mas quando ele falou isso, o gigante ficou muito, muito bravo e muito irritado.
e foi para cima de Davi. Davi, com toda a coragem, correu de encontro ao gigante, pegou a sua pedra, colocou na funda, rodou bem rápido e arremessou com muita força. E essa pedra se cravou na testa do gigante. E o que aconteceu? O gigante caiu. Ele girou a funda, acertou a testa do gigante e ele caiu. Mas Davi tinha deixado para trás o quê? A armadura e a espada. Então Davi pensou rápido. Quando o gigante caiu, ele correu e pegou a espada do próprio gigante, do Golias, e com ela cortou a cabeça de Golias. E fez exatamente como ele falou que Deus iria ajudar ele. Então, quando ele cortou a cabeça do gigante, os filisteus ficaram assustados. O seu herói, o seu maior guerreiro, estava morto. Então, os filisteus fugiram, desesperados. E no versículo 52 fala que assim que eles fugiram, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gade e até a porta de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho e saíram até Gade e até Ecrom. Então, os filisteus celebraram com Davi. Tá? Mas Davi sabia quem ele era, sabia que ele pertencia a Deus. Ele conhecia o Deus verdadeiro e tinha certeza que Deus o salvaria. Então ele não ficou feliz se achando, eu matei o gigante. Ele sabia que quem tinha ajudado ele era Deus. E Davi se tornou um grande soldado e um grande rei. E foi da família de Davi que veio o quê? O nosso Salvador, que Deus tinha prometido. Deus não tinha prometido um descendente. O descendente veio de Davi, da família de Davi. E esse Salvador, ele veio e viveu uma vida pura, perfeita. Ele nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. E por isso ele pôde se oferecer para morrer em nosso lugar. Então lembre-se de que Deus está conosco todos os dias ao nosso lado. Você não está sozinho. Deus está sempre conosco. E já concluindo, Salmo 118:6 diz: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então lembre-se de usar o quê? O capacete da salvação. E confiar em Deus. Ele é mais forte e mais poderoso do que todos os inimigos. Ele sabe como lidar com aquelas perturbações, alguém que te perturba por causa do seu amor por ele. E ele irá fazer isso em todo o tempo, mas ele irá fazer isso do seu modo e a seu tempo. Amém? Amém, irmãos. Amém, igreja? Amém, louvado seja Deus. Pastor, às vezes, faz coisa de improviso aqui. Eu vou lembrar de uma musiquinha que fala assim: um certo pastorzinho que se chamava Davi, ele com ousadia, louvando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. A fundo uma pedra colocou e girou, girou, girou. Na fundo uma pedra colocou e girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. A pedra tirou
O gigante tombou. Esqueci agora. Ajuda aí. E o gigante então tombou. Ei! E a história acabou. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bom, irmãos. Quando a gente lembra de criança, a gente lembra das palavras de Jesus. Mateus 18, Jesus está falando, usando a figura da criança para falar aos seus discípulos. E nesta hora que Jesus está falando aos seus discípulos, Jesus pega uma criança e Jesus fala de conversão, associando criança à conversão, e Jesus associa conversão, criança e reino de Deus. E ele diz que se nós não formos como uma criança, em hipótese alguma, nós poderíamos adentrar ao reino de Deus. Davi era um adolescente, 12, 13 anos aproximadamente. Ele era ruivo. Quem sabe, quem lembra? Alguém tem algum amigozinho ruivo? Ruivo? Não tem não, Natan? Você já viu um? Nossa, eu já vi um monte. Ruivo, cabelo assim mais vermelhinho. Ninguém viu? Hã? Laranja, né? Meio avermelhado, né, Lucas? Ah, quem? O netinho da Sirlene. Está aí a Sirlene? Cadê? Netinho, é isso mesmo? Netinho é ruivo. Então, Davi era mais ou menos daquele jeitinho ali. Tá? E que legal a gente ouvir histórias como essa, né, que o Everton contou, que nos lembrou do que Deus fez na vida de Davi, quando ele enfrentou o seu gigante, Golias. Nós, adultos, também temos os nossos gigantes, não é verdade? Nós também enfrentamos muitos gigantes. E esses gigantes, muitas vezes, eles querem nos derrotar, levar ao pecado, levar cada um de nós a uma derrota espiritual. Mas, quando nós usamos o capacete da salvação, e quem nos dá esse capacete da salvação é o Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, a convicção de que nós pertencemos a Deus, que nós somos do Senhor, e tal qual Jesus vai depois dizer que se nós não formos como uma criança, de maneira nenhuma nós poderemos adentrar ao reino de Deus. Então, que Deus esteja abençoando essa mensagem, que nós possamos recebê-la no nosso coração, adultos, as crianças, né, todos nós aqui, porque Jesus traz um ensino precioso para nós. Se não formos como uma criança, hipótese alguma, adentraremos ao reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe o Everton, no departamento infantil, no ensaio, na condução. O próximo culto infantil será no mês de outubro. Né? Me parece que no dia 31 de outubro, quando teremos uma nova oportunidade das crianças estarem aqui. Irmãos, isso é didático. Enquanto o mundo ensina de segunda a segunda coisas erradas, nós estamos aqui na igreja ensinando o que é certo. E estimulando as crianças a fazerem aquilo que é certo diante de Deus, com reverência, e até, digamos assim, nos ensinando através da sua simplicidade. Tá bom? Deus abençoe. Queridos, alguns avisos aqui antes de nós estarmos orando, encerrando o nosso culto, porque eu vi que quando estava cantando tinha criança com sono aqui, viu? Alguém viu? Você viu? Eu vi. E é isso. Alguém estava assim, abrindo a boca com sono. Tem que ficar ligado, né? Era você que abriu a boca? Ai, meu Deus do céu. Viu, dona Beth? Era ele que abriu a boca e ficou com sono. Irmãos, louvado seja Deus aí, por tudo que Deus tem feito. Apresentando algumas pessoas que nos visitam nesta noite, Jezabel e Fernanda. Quem são? Por favor, só a mão ali atrás. Deus abençoe. É conhecida de alguém da igreja, não? Não? Então, sejam bem-vindas. Depois, os irmãos aí estreitem laços aí, cumprimentem as jovens que estão ali. Deus abençoe vocês. Tá bom? Queridos, outras informações. Primeiro deles, dia 3/9, nós temos, 3 de setembro, curso de capacitação para pais e professores. Lembrando, os pais, pai da meninada aqui, ó,
vai vir uma equipe da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, para fazer um treinamento o dia todo aqui conosco. Inclusive, eu vou participar. Tá? Será no dia 3, das 8 da manhã até em torno das 17h30. E qual o custo disso? Para os professores, um estímulo, né, que é dado aí, já que estão do fronte, o custo será zero, mas para quem não é professor, terá um custo de R$ 70,00 a inscrição, mais R$ 15,00 do almoço e um café que será servido aqui na ocasião para os participantes. Tá? Nós precisamos de, no mínimo, 35 pessoas. Então, faço um apelo aí para que pais, professores, façam parte desse trabalho. Nós estaremos estendendo esse convite a outras pessoas. Você tem visto aí no Instagram ou Facebook outras igrejas que estejam participando conosco também. Então, que os irmãos estejam empenhados aí, tá bom? No dia 7 de agosto, o nosso Conselho Missionário está convidando a nossa irmã Célia Laranjo. Célia Laranjo, ela é membro da 8ª Igreja Presbiteriana, ela é líder do Conselho Missionário da 8ª Igreja e mestre em missões, e vai estar conosco na escola dominical. Tá? Vai estar, então, nessa data, nós teremos a escola unificada com todos juntos, e ela vai estar ministrando aqui. E nesse dia, aí, pais, por favor, pais, atenção, lembra do cofrinho que foi distribuído há tempos atrás? Então, nessa ocasião, nós estaremos recebendo aqui, as crianças estarão trazendo as suas ofertas através daquele cofrinho no dia 6 de agosto, na escola dominical. Tá bom? 7, digo. Meninos da mídia, vocês conseguiram... Eu mandei uma mensagem aí para o Guilherme sobre a questão do Supremo Concílio. Dá uma olhada aí, se é possível jogar o link aqui, só para que eu informe a igreja. Né? Irmãos, hoje cedo nós informamos a igreja sobre algumas questões que estão associadas à nossa vida, à minha vida, à minha esposa, né, o trabalho dela também, e queremos ratificar uma fala do Conselho, para que seja claro, né, da nossa permanência aqui também para o ano de 2023. Então, não será assim tão rápido que vocês vão se livrar do pastor, não, tá bom? Então estamos aí vinculados à igreja até o final de 2023, tá bom? Então, que Deus esteja nos abençoando. Já deu certo aí? É possível? Não? Ok. O que eu queria deixar informado é que hoje iniciou um culto de abertura da 40ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa reunião está acontecendo lá em Tocantins, né? E cerca de mais de 2.500 membros das igrejas presbiterianas do Brasil todo estão reunidos ali para fazer apresentação de relatórios dos últimos 4 anos, bem como documentos que entram, que certamente serão votados ali, que dirigirão as ações da igreja para os próximos 4 anos. Tá? E há também, nessa ocasião, a eleição do Supremo Concílio. Nós, provavelmente, amanhã à noite, já deveremos saber se foi reeleito, quem foi eleito para esse quadriênio do nosso Supremo Concílio. Tá bom? E nessa reunião são decididas questões teológicas, doutrinárias. Hoje tem muitas questões que estão aí em voga sobre temas políticos. A igreja também se pronunciará sobre vários temas nesse sentido, e bem como reafirmará algumas decisões que já foram tomadas em Supremos Concílios anteriores. Só para que a igreja entenda, todas as questões, por exemplo, temas como aborto, como marxismo, tudo isso a igreja já tem um posicionamento. Tá? Tudo isso a igreja tem. Mas talvez, nesse novo momento, algumas decisões estejam sendo vistas, né, ou acentuadas ou reafirmadas na questão da posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? É possível ainda, não? É sim? Opa, então tá bom.
Aguardem só um instante. Eu quero que os irmãos tenham essa imagem, porque o templo onde está sendo realizado o culto é um templo muito grande, majestoso, um templo lá em Tocantins, né? Vamos ver se os meninos conseguem lá. Isso, é isso aí. Dá para ampliar a tela? Eu acho que eles estão no culto ainda. É ao vivo. Eu não sei agora se tem fuso horário com Tocantins, não lembro disso. Porque em Manaus são 3 horas de diferença. Está rodando aqui, vamos ver. Olha só como é que é grande. Esse é o templo presbiteriano, viu, irmãos? Cantando a Ele a glória. Vamos ver se sai o som. Amém. Ok, pode. Amém, irmãos.